Pela primeira vez na história, um presidente da República foi denunciado por crime comum durante o mandato. O Procurador-Geral da República acusa Michel Temer de ter praticado crime de corrupção passiva. A denúncia foi baseada nas delações da JBS. O procurador disse que há fartas provas de que Michel Temer usou o cargo em benefício próprio e que o ex-assessor Rocha Loures intermediou vantagem para o frigorífico JBS. Bom dia, Juliana Morrone, em Brasília. É um caso inédito, né? Bom dia, Chico. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Olha, o Procurador-Geral da República é categórico, taxativo. Diz que, por livre e espontânea vontade, Michel Temer recebeu vantagem indevida, dinheiro de corrupção. Janot afirma que a mala com R$500 mil carregada pelo ex-assessor Rodrigo Rocha Loures era para Temer. E enumera vários fatos, como aquele encontro secreto no Palácio do Jaburu com Joesley Batista, quando Temer indicou Rocha Loures como homem de confiança. A equipe da Procuradoria-Geral da República trabalhou todo o fim de semana para terminar a denúncia. É a primeira vez na história que um presidente é denunciado por corrupção durante o mandato. Na denúncia, o Ministério Público diz que o crime começou no encontro entre o empresário Joesley Batista e o presidente Michel Temer, no Palácio do Jaburu, em março, e culminou com a entrega de uma mala com R$500 mil ao ex-assessor do presidente, Rodrigo Rocha Loures, em São Paulo. Na denúncia, o Procurador-Geral da República acusa o presidente Temer de ter cometido crime de corrupção passiva no exercício do cargo de presidente. De acordo com o procurador Rodrigo Janot, as investigações comprovaram que o presidente Michel Temer recebeu vantagens indevidas por meio de seu ex-assessor Rocha Loures em troca de favores. Janot afirma que entre os meses de março e abril deste ano, no Distrito Federal e em São Paulo, com vontade livre e consciente, o presidente da República, Michel Miguel Elias Temer Lulia, recebeu para si, em razão de sua função, em comunhão de ações por intermédio de Rodrigo Santos da Rocha Loures, vantagem indevida de cerca de R$500 mil, ofertada por Joesley Mendonça Batista, proprietário do grupo JIF, tendo sido a entrega dos valores realizada por Ricardo Saldi, executivo do grupo empresarial. A denúncia inclui fotos de 2 encontros entre Ricardo Saldi e Rocha Loures. Eram ações controladas pela Polícia Federal. Primeiro, no dia 24 de abril, num café em São Paulo, quando eles conversaram sobre os interesses da empresa de energia do grupo JIF. Na conversa, Loures revela que estava lá como representante do presidente Temer. Outras fotos foram feitas no segundo encontro entre os dois, no dia 28 de abril. Primeiro, numa cafeteria de um shopping na capital paulista. Mas Rocha Loures sugeriu que eles fossem conversar depois num outro restaurante perto dali. Ao final do encontro, eles saíram do restaurante e voltaram a se encontrar no estacionamento do shopping. O empresário estava com os R$500 mil nesta mala preta, fotografada antes de ser fechada pela polícia. Por fim, o ex-assessor de Temer encontra Ricardo Saldi no estacionamento de uma pizzaria quando pega a tal mala e sai correndo. Segundo o Procurador-Geral da República, foi no encontro no Palácio do Jaburu que Joesley e Temer iniciaram tratativas delituosas. E logo ficou evidente a intenção de Michel Temer em escamotear o encontro. Para mostrar isso, o Ministério Público destacou esse trecho da conversa. Joesley diz: "Fui chegando, eles abriram, nem dei meu nome." Temer responde: "Ah, você não deu nome? Ótimo." A denúncia destaca que nessa conversa, Temer autorizou tratativas de Joesley com Rocha Loures. Temer diz que Rocha Loures é pessoa de sua mais estrita confiança. Temer diz: "O Rodrigo." Joesley responde: "Ah, então ótimo." Temer acrescenta: "Pode passar por meio dele, viu? Da minha mais estrita confiança." Janot cita ainda que depois da conversa com Temer, Joesley se encontrou com Rodrigo Rocha Loures e apresentou os interesses da empresa no CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. A denúncia diz que Joesley afirmou que precisava resolver no CAD uma disputa relativa ao preço do gás fornecido pela Petrobras a uma termoelétrica do grupo JBS, a EPE, e ofereceu 5% do valor do negócio como pagamento.
De acordo com o Ministério Público, Rocha Loures se mostrou interessado e disponível para defender os interesses da empresa e deixou bem claro que falava em nome de Michel Temer, com ciência dele. Depois, segundo Janot, o executivo da JIF, Ricardo Saldi, combinou os pagamentos. Mesmo nessa hora, de acordo com o Ministério Público, Loures foi claro ao afirmar que faria consultas ao presidente. Na denúncia, o procurador afirma que Temer e Loures ainda aceitaram promessa de vantagem indevida no montante de 38 milhões de reais para a atuação em defesa dos interesses da empresa. Janot também diz que a relação de Temer com a JBS é antiga e citou pagamentos feitos em 2014, quando ele era vice-presidente. Um deles, de 15 milhões de reais, feito a pedido de Temer. Do valor total, de acordo com a denúncia, 3 milhões foram entregues ao ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, em espécie, por meio de um operador no Rio de Janeiro. 2 milhões foram para Paulo Scaff, que era candidato do PMDB ao governo de São Paulo em 2014. 9 milhões foram como doações oficiais ao PMDB nacional. Por fim, 1 milhão de reais foram destinados diretamente a Michel Temer. O dinheiro foi entregue, segundo o delator Ricardo Saldi, a um amigo de Temer, o coronel João Batista Lima e Filho. Outro exemplo da relação próxima entre Temer e Joesley, segundo a denúncia, é o empréstimo do avião particular de Joesley para que Michel Temer levasse a família a Comandatuba, na Bahia. Janot também destaca a proximidade entre Temer e Rocha Loures, que trabalham juntos desde 2011. Na denúncia, Janot afirma que os assuntos tratados por Joesley com Temer envolviam a prática de crimes e que na conversa que os dois tiveram no Palácio do Jaburu, Joesley relatou a Temer que pagava vantagem indevida a Eduardo Cunha e corrompia um juiz e um procurador da República. No fim da denúncia, o Procurador-Geral da República pediu que o presidente Michel Temer pague, no mínimo, 10 milhões de reais a título de reparação de danos e que Rocha Loures pague 2 milhões de reais. Rodrigo Janot afirmou que eles têm de ressarcir os cofres públicos por lesões à ordem econômica, à administração da justiça e à administração pública, inclusive à respeitabilidade da presidência da República perante a sociedade brasileira. Janot pede que Temer seja condenado à perda do cargo de presidente. A assessoria do Palácio do Planalto informou que não iria se manifestar, nós não conseguimos contato com a defesa do presidente Michel Temer. A defesa de Rodrigo Rocha Loures não se manifestou porque disse que ainda não ter tido conhecimento sobre o teor da denúncia. Nós não conseguimos contato com a defesa do coronel João Batista Lima e Filho. O CAD informou que todos os atos processuais foram conduzidos pela área técnica, tendo por base o mérito do caso e os ditames legais, sem quaisquer favorecimentos. Paulo Scaff afirma que não recebeu doação do grupo JBS na campanha ao governo de São Paulo em 2014 e que a prestação de contas foi aprovada pelo Tribunal Regional Eleitoral. Ana. Ok, Juliana, vamos agora então esclarecer um pouquinho mais a diferença dessa história de agora para os outros casos de presidentes investigados que temos aqui na nossa história recente, né? Por que a gente está dizendo aí na reportagem que essa denúncia contra Temer é um fato inédito na história política do Brasil? É isso aqui, olha, pela primeira vez, um presidente da República, no exercício do cargo, é denunciado no Supremo e por crime comum. Aqui, nesse caso, crime de corrupção. É diferente do caso do ex-presidente Fernando Collor de Mello. Em 92, ele chegou até a ser denunciado por crime comum de corrupção, mas já estava afastado da presidência esperando o julgamento do impeachment. Collor, inclusive, acabou sendo inocentado das acusações de crime comum, mas renunciou em meio à investigação do crime de responsabilidade, que são crimes ligados à administração pública. No caso dele, acusado de usar cheques fantasmas para o pagamento de despesas pessoais na casa da Dinha, da compra do Fiat Elba. Mesmo com a renúncia, ele ainda foi condenado pelo Senado. O caso agora da ex-presidente Dilma Rousseff. Ela também sofreu impeachment por crime de responsabilidade, pelas chamadas pedaladas fiscais e também pela edição de decretos de abertura de crédito sem o aval do Congresso. Quando a acusação é por esse tipo de crime de responsabilidade, quem julga então é o Senado, com o presidente do Supremo apenas presidindo a sessão. Nesse caso agora de Temer, de crime comum, aí já é outra história. Se a Câmara aceitar a denúncia por crime comum, o caso vai ser julgado pelos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal.
E o Procurador-Geral da República vai analisar outra denúncia contra Michel Temer para apurar se ele cometeu crime de obstrução à justiça. A acusação consta no relatório enviado pela Polícia Federal ao Supremo. Juliana Morrone, você vê, não é uma questão política, é a Polícia Federal e o Ministério Público Federal. E a PF diz que Temer incentivou pagamentos ilícitos feitos pela JBS para comprar o silêncio do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que está preso em Curitiba e poderia falar muita coisa desagradável. Ô Chico, e os investigadores, inclusive, já concluíram que Michel Temer agiu para embaraçar as investigações da Lava Jato. Incentivou Joesley Batista a pagar mesada a Eduardo Cunha e não alertou a polícia sobre suposta corrupção de representantes do Judiciário e do Ministério Público. Além dessas suspeitas, Temer ainda é investigado por formação de quadrilha. O relatório final da Polícia Federal já está com o Procurador-Geral da República. Agora, Rodrigo Janot vai avaliar se denuncia Michel Temer e o ex-assessor dele, flagrado com uma mala com R$500 mil em propina, por mais um crime: obstrução de justiça. A análise partiu da perícia na gravação da conversa que o empresário Joesley Batista teve com o presidente em março no Palácio do Jaburu. Foram checadas a integridade, autenticidade, lógica e coerência das conversas e analisados 38 minutos e 48 segundos de gravação. Os peritos encontraram 294 descontinuidades. O relatório afirma que a duração de cada uma das 294 descontinuidades foi em média de 1,30 segundos. O documento mostra que as descontinuidades foram provocadas pelo equipamento usado por Joesley Batista para gravar o presidente. O laudo diz: tais descontinuidades são compatíveis com as decorrentes de interrupção no registro das amostras de áudio por atuação de mecanismo de detecção da pressão sonora do equipamento gravador. Para a PF, as descontinuidades são interferências técnicas que não mudaram o conteúdo dos diálogos de Joesley Batista com o presidente Michel Temer. O laudo diz: apesar das descontinuidades relatadas, não foram encontrados elementos indicativos de que a gravação questionada tenha sido adulterada em relação ao áudio original. O documento responde a perguntas da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República. Uma delas é: caso existam interrupções, os trechos de conversas entre as duas descontinuidades sucessivas possuem razoável início e fim? A resposta: nos trechos contínuos delimitados entre descontinuidades, não foram observados elementos que de algum modo indiquem a existência de adulterações. Os peritos esclarecem que os trechos contínuos sucessivos ao longo do áudio questionado apresentam um aparente encadeamento lógico de ideias e assuntos, que remetem a um diálogo travado entre dois interlocutores, com início, meio e fim. Outra pergunta sobre a possibilidade de edição nas conversas entre o empresário e o presidente. Há evidências no registro de áudio encaminhado para exame de inserção ou supressão de trechos de falas ocorridas em outro momento ou ambiente diverso? A resposta é que não foram encontrados elementos indicativos de que a gravação tenha sido adulterada em relação ao áudio original. Os peritos acrescentam, em especial, não foram encontrados elementos indicativos de que a gravação tenha sido adulterada por meio de inserção ou supressão intencional de trechos de falas ocorridas em outro momento ou em ambiente diverso. A perícia também recuperou trechos da conversa em que antes não era possível saber o que estava sendo dito. E isso esclareceu diálogos relevantes para a investigação. Entre eles, o que Joesley conversa com Temer sobre Eduardo Cunha. Essas expressões, segundo a Polícia Federal, assumem papel decisivo na investigação. No documento, M1 se refere a Joesley e M2 a Temer. Joesley diz: fiz o máximo que deu ali, zerei tudo, o que tinha de alguma pendência daqui para ali, zerou, tal. Temer concordou, tudo. A resposta é um novo trecho recuperado pela perícia. Joesley segue: liquidou tudo e ele foi firme em cima, ele já estava lá, veio, cobrou, tal, eu pronto. Acelerei o passo e tirei da frente o outro menino companheiro dele que está aqui, né? Os dois conversam sobre o ex-ministro Gedel. Joesley diz: mas com o Gedel também, com esse negócio, eu perdi o contato, porque ele virou investigado. Agora eu não posso também...
Temer comenta, complicado, é complicado. Joesley emenda, eu não posso encontrar ele. E Temer diz ao empresário que o contato dele com Gedel pode parecer obstrução de justiça. Joesley concorda, isso. E Temer concluiu, perigosíssima essa situação. A PF também recuperou mais um trecho do diálogo em que Joesley e Temer combinam como deveriam ser os próximos encontros do empresário com o presidente no Palácio do Jaburu. Joesley disse, funcionou super bem à noite. Temer responde, Joesley continua, 11 horas da noite, meia-noite, 10h30, vem aqui. Na resposta identificada pela perícia, Temer ressalta, não tem imprensa. Em outro trecho, agora melhorado pelos peritos, Joesley comenta com Temer quem deve ser seu novo interlocutor, agora que Gedel Vieira Lima é investigado. Joesley diz, para mim falar contigo, qual é a melhor maneira? Porque eu vinha falando através do Gedel, Eu não vou lhe incomodar, é evidente, se não for algo assim. Temer responde, as pessoas ficam, sabe como é que é? Joesley segue, eu sei disso, por isso é que... Joesley pergunta, é o Rodrigo? Temer confirma com um novo trecho ouvido pelos peritos. O Rodrigo. Joesley fala, então ótimo. Temer então afirma, pode passar por meio dele, viu? E acrescenta, da mais estreita confiança, referindo-se a Rodrigo Rocha Loures, preso após ser filmado carregando uma mala com R$500 mil em propina, paga pela JBS. A análise também permitiu compreender melhor o contexto da conversa que a Procuradoria-Geral da República entende ser o aval do presidente para a compra do silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha. Num trecho novo, os peritos esclarecem que Temer falou mais do que se sabia até agora nessa conversa. Joesley diz, tudo bem com o Eduardo. Num novo trecho esclarecido pela perícia, Temer responde, muito bem. Ao que Temer completa, tem que manter isso, viu? Joesley responde, todo mês. E em mais um novo trecho, que só a perícia conseguiu recuperar, Temer responde, o Eduardo também, né? Joesley concorda, também. Temer, Joesley segue. Eu tô segurando as pontas, tô indo. Temer responde, É esse diálogo, agora mais completo, que levou a Polícia Federal a afirmar que há indícios de obstrução de justiça por parte de Michel Temer. O relatório da Polícia Federal citou em detalhes os pagamentos periódicos feitos por Joesley Batista ao doleiro Lúcio Funaro e a Eduardo Cunha. E mostrou a relação de interesse do núcleo político ligado ao presidente Michel Temer na manutenção do silêncio dos dois. A Polícia Federal afirma que o conteúdo do diálogo ocorrido em 7 de março deste ano sinaliza efetivamente que o presidente da República, ao receber o relato de Joesley Batista, avalizou e aderiu à ação que estava em curso, recomendando sua continuidade, o que evidencia que Temer comungava dos mesmos temores externados pelo empresário, dada a potencial revelação de fatos que pudessem envolver o grupo político ao qual é vinculado, notadamente Gedel Vieira Lima e Eduardo Cunha. O relatório conclui que Michel Temer, presidente da República, cometeu o crime de obstrução à justiça por embaraçar investigação de infração penal praticada por organização criminosa, na medida em que incentivou a manutenção de pagamentos ilegítimos a Eduardo Cunha pelo empresário Joesley Batista, ao tempo em que deixou de comunicar a autoridades competentes de suposta corrupção de membros da Magistratura Federal e do Ministério Público Federal, que lhe fora narrada pelo mesmo empresário. O documento conclui que o empresário Joesley Batista e o ex-ministro Gedel Vieira Lima também cometeram o mesmo crime. A pena é de 3 a 8 anos de prisão. E agora está nas mãos do Procurador-Geral da República. Cabe a Rodrigo Janot apresentar denúncia contra Temer por obstrução de justiça. É isso, Juliana. Vamos entender um pouco mais todas essas denúncias que pesam contra o presidente Michel Temer. Primeiro, temos a denúncia que já foi apresentada, essa agora de corrupção passiva, baseada, então, nas delações da JBS, que mostram em detalhes as negociações do ex-assessor Rodrigo Rocha Loures para favorecer a JBS. Temer teria recebido vantagens indevidas em troca de favores à JBS no CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Além disso, tem as gravações, né? O procurador-geral recebeu essa perícia que a gente mostrou aí, que foi feita pela Polícia Federal, e vai investigar, a partir daí,
outro crime, que é obstrução de justiça. Segundo a Polícia Federal, as gravações entre Joesley e o presidente dão a entender que Temer dá um aval para Joesley pagar pelo silêncio de Eduardo Cunha e do doleiro Lúcio Funaro. Mas tem ainda uma terceira frente de investigação, que é essa aqui. O procurador-geral pediu ao Supremo a abertura de um novo inquérito para apurar se o presidente Temer e se Rodrigo Rocha Loures cometeram os crimes de corrupção e de lavagem de dinheiro. Nesse caso, as suspeitas são de beneficiar a empresa Rodrimar com um decreto para o setor de portos. Esse decreto permite que as concessões para a exploração de portos sejam prorrogadas sem licitação. A Rodrimar tem 2 concessões em Santos, no litoral de São Paulo. Rodrigo Rocha Loures foi flagrado em conversas negociando os termos desse decreto. A Rodrimar afirmou que não tem relação de amizade com o dono da empresa, entre o dono da empresa, Antônio Celso Greco, e o presidente Temer. A empresa não comentou as conversas de Loures com o diretor da Rodrimar e negou que tenha sido procurada para uma negociação de propina. Bom, vamos falar aqui com a Miriam Leitão, que já está com a gente. Miriam, bom dia. Bom dia, Chico. Bom dia, Ana Paula. Bom dia, Miriam. Como disse na gravação o próprio presidente Temer, né? A situação é perigosíssima. Agora, para governar está praticamente impossível. A preocupação de Michel Temer agora parece ser como se segurar no cargo, como ficar aí, né? Isso passou a ser o centro das ações dele de governo, né? O que é terrível para o país, né? A situação do presidente Temer ficou muito difícil e diminuíram as possibilidades de Temer permanecer no cargo por mais 18 meses até o fim do mandato. É tempo demais para um presidente tão fraco. Ele terá que enfrentar talvez 3 denúncias. A primeira é essa, que foi apresentada ontem por Rodrigo Janot. Tem esse tom duro. Ele é acusado de ter usado o cargo de chefe do Poder Executivo e a sua liderança política nacional para receber vantagem devida de R$500 mil. Aquele dinheiro que estava na mala, que o deputado Rodrigo Rocha Loures, também denunciado, carregava correndo no estacionamento. É incrível. Pela acusação de Janot, o dinheiro era para o presidente. Trechos recuperados pela Polícia Federal, mostram aí, foi mostrado na reportagem, dão mais consistência a essa afirmação de que Temer teria concordado com a estratégia de Joesley mandar dinheiro para Eduardo Cunha e Lúcio Funaro em troca do silêncio. O que o presidente tem como estratégia é evitar que 342 deputados votem a favor da abertura do inquérito. Sem essa quantidade de votos, o processo não vai adiante. Temer já é hoje, após a denúncia, um presidente fraco, cuja principal pauta, como disse o Chico Pinheiro, é articular para evitar a aceitação dessa denúncia, é fazer tudo para permanecer no cargo. Ele já não governa. Ele quer também a fusão de todas essas denúncias, das que vierem a ser feitas, dentro do mesmo processo de tramitação na Câmara para facilitar a articulação dele. Enquanto isso, a economia permanece mal parada. Não tem recessão, mas as previsões de crescimento estão emagrecendo todos os dias. Todos os dias as previsões são piores um pouco. A previsão de crescimento esse ano, que já era magrinha. Os índices de confiança estão em queda. Os investimentos não estão acontecendo, o que indica que o desemprego não vai diminuir de forma forte e sustentável. E o governo ainda tem outro problema econômico. A arrecadação caiu em maio e parte da meta fiscal seria cumprida por concessões e privatizações. Como fazer isso no meio dessa crise? Ou seja, há um enorme risco de o presidente Temer não cumprir a meta fiscal. E se tentar postergar o pagamento a banco público, você já viu, né? Será considerado pedalada. Há poucas saídas para o presidente Temer. Nos bastidores, é intensa a articulação do presidente Michel Temer para barrar a denúncia contra ele na Câmara. Alexandre Garcia fala sobre isso porque nesse fogo cruzado está praticamente impossível manter o clima de normalidade que Temer tenta passar nessas aparições públicas dele, né? Bom dia. Verdade, difícil mesmo. Bom dia. Bom dia, Miriam, Ana. Bom dia, Olha, Alexandre. a denúncia deixou, em geral, os deputados e senadores perplexos, né? E, além dessa denúncia, a perícia da Polícia Federal aponta para o crime de obstrução à justiça e ainda podem aparecer outras denúncias, como advocacia administrativa. O governo está agindo como pode, né? Substituindo deputados de partidos aliados que individualmente demonstram disposição de não ficar a favor do presidente, né? Porque o resultado da Comissão de Constituição e Justiça é uma prévia para a votação no plenário da Câmara, onde aí não tem substituição, como destacou o deputado Zaratini. Havendo outra denúncia, né, o governo precisa ter votos na comissão
para juntar as denúncias numa só e votar de uma vez só, porque o tempo trabalha contra o governo. O governo busca uma solução política para uma denúncia penal. Neste momento, ainda se considera difícil chegar aos 342 dos 513 votos dos deputados para autorizar o Supremo a processar o presidente. Mas, como eu disse, na medida em que o tempo passa, o presidente vai gradualmente perdendo votos, né? Fica mais próxima a eleição do ano que vem. A Constituição protege o cargo de presidente e exige essa maioria de 2/3 para autorizar o processo. Assim, bastaria Temer ter 172 votos favoráveis para arquivar o processo, ou outro que vier. O país e sua economia, investimento, empregos continuam a reboque das incertezas políticas, porque está tudo muito preso ao Estado brasileiro. Se fosse menos, a economia estaria mais blindada. Se a gente desviar o olhar para a questão da Cracolândia em São Paulo, percebe que os retirados tentam voltar, né? E aí a gente vai encontrar algo similar no vício da corrupção, na Corrupciolândia, por exemplo. Muitos foram pegos no mensalão, punidos e não deixaram vícios. Muitos foram denunciados por relações espúrias com grandes empresas e o vício continuou. Muitos já se tornaram réus na Lava Jato e o vício continua. Muitos foram descobertos com malas de dinheiro e isso não impediu que se voltasse a puxar alças de malas pesadas em nervosas corridinhas. O ex-presidente é réu várias vezes. A ex-presidente sofreu impeachment e o seu companheiro de chapa agora é denunciado por corrupção. E o argumento desses três é o mesmo. As acusações prejudicam o país. País que precisa, sim, romper os grilhões dessas drogas. Crack ou corrupção. Ana, Chico, Miriam. A corrupção é que prejudica o país, né, Alexandre? Não as acusações. E seguindo ainda falando dessa denúncia contra o presidente Temer, isso enfraqueceu ainda mais o governo, né, que já tem uma base de apoio no Congresso muito frágil e vai enfrentar aí mais um desgaste político para convencer os aliados a votarem contra a denúncia na Câmara. E, Juliana, ainda tem as outras denúncias, como a gente citou aqui, que ainda podem vir pela frente. Ana, e aproveitando que a Miriam acabou de dizer, né? Bom dia, Miriam. Bom dia, Juliana. Hoje o cenário é o seguinte, os aliados de Temer têm pressa, tem muita pressa para desqualificar logo a primeira denúncia por corrupção passiva na Câmara. Já o Procurador-Geral da República tem outro ritmo e essas denúncias devem provocar mais e mais desgaste no Congresso. Quando chegou a notícia da denúncia, deputados de oposição e aliados de Temer correram para comentar. O presidente está muito ansioso, ele quer apresentar a sua defesa, porque ele entende que não é culpado. E isso, na verdade, prejudica muito o país. A denúncia é extremamente consistente, bem fundamentada e mostra o desvio no uso da função pública e uma prática inaceitável para quem ocupa o cargo de presidente da República. É a Câmara que autoriza ou não a abertura de processo contra Michel Temer. A denúncia virá do Supremo, direto para as mãos do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Em São Paulo, onde passou o dia, disse que o momento exige cautela. E o que a gente tem que ter é paciência. A gente não pode nem pré-condenar o presidente, nem pré-absolver. As pessoas têm que ter paciência. Rodrigo Maia recebe, notifica o presidente Temer e manda o pedido de autorização para a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. O presidente tem até 10 sessões para se defender e o relator 5 sessões para apresentar um parecer. O líder do PMDB passou o dia no Palácio do Planalto. A articulação agora é para a escolha do relator. O deputado Jones Martins, do PMDB do Rio Grande do Sul, é o nome defendido por muitos. Aliados de Temer falam que ele deve usar menos da metade do tempo para se defender, no máximo 4 sessões. A CCJ tem que votar o parecer, que pode ser pela autorização ou não de abertura de ação penal. O governo admite que vai usar todas as armas para ter segurança. Por isso, estuda trocar de 5 a 6 deputados por outros que garantam apoio ao presidente Temer. Quer um placar folgado na CCJ.
Uma troca já foi oficializada. O deputado Major Olímpio, do Solidariedade de São Paulo, foi substituído pelo líder do partido, deputado Áureo, do Rio de Janeiro. É normal um governo, numa crise deste porte, usar as forças que tem. Perfeitamente normal num regime democrático. Eles vão tentar fazer todos os tipos de manobra, inclusive essa manobra de substituir deputados da base do governo que não estejam tão seguros para manter o seu voto a favor do governo. Na hora que for votar no plenário, não é possível substituir os deputados. Os deputados serão os 513 que foram eleitos. Não há possibilidade de trocar. Seja qual for o resultado da CCJ, o parecer vai à votação no plenário da Câmara. Só se 342 deputados votarem a favor da autorização é que o processo no Supremo pode ser aberto. Como é um fato inédito, deputados e consultores aqui da Câmara discutem o que fazer caso o Procurador-Geral da República apresente novas denúncias. Poderia haver um só parecer, uma votação que juntasse tudo, ou Temer teria que derrotar no plenário mais de uma denúncia? Não há consenso nem entre os assessores jurídicos. Seja como for, o que os aliados de Temer têm dito é que o quanto antes essa etapa for concluída, melhor. Os votos dos também investigados estão sendo dados como certos. Já os que vão concorrer às eleições no ano que vem querem se descolar do apoio ao presidente acusado de corrupção. Ontem, numa cerimônia no Palácio do Planalto, antes da denúncia, o presidente deu o tom do enfrentamento. Não há plano B. Há que seguir adiante. Portanto, nada nos destruirá. Nem a mim, nem os nossos ministros. Muito obrigado. E com o oferecimento da denúncia por corrupção passiva, a reação no Palácio do Planalto, no primeiro momento, foi de silêncio, mas nos bastidores a articulação é intensa. E ontem à noite, Temer se reuniu com ministros no Palácio do Planalto, reunião que terminou depois das 11 da noite. Ana, Chico. É difícil saber por quanto tempo, né, Juliana, esses deputados vão dar sustentação a um presidente tão atacado, tão denunciado. E mais esse capítulo aí na nossa crise é destaque também na imprensa internacional, com um tom de perplexidade e de dúvidas sobre as condições do governo de conduzir as reformas nessa situação. Cecília Malan, de Londres, traz para a gente essa repercussão pelo mundo. Cecília, bom dia. Bom dia, Ana, Chico, Miriam. Olha, o destaque é o mar de lama na política brasileira e as consequências para a condução da economia. A rede BBC lembra que Temer sofreu uma série de acusações desde que assumiu o governo, mas estas são as primeiras denúncias formais. O Wall Street Journal diz que a instabilidade na economia é agravada pela crescente evidência da corrupção na política brasileira. O Financial Times afirma que os mercados estão preocupados com a erosão do capital político do presidente e que o caso ameaça retirar dele a maioria na Câmara necessária para aprovar as reformas. Reforma essa que o New York Times considera crucial para restabelecer a credibilidade fiscal do país. Ana. Obrigada, viu, Cecília? E agora a gente fala da situação do ex-ministro Antônio Palocci, porque o Ministério Público Federal diz que vai recorrer da sentença no processo que condenou o ex-ministro. A gente deu a condenação de Palocci ontem aqui no Bom Dia Brasil, condenado a 12 anos de prisão, mas os procuradores não concordaram com algumas decisões. Vamos ver o que eles ainda querem discutir. Ana Zimmermann informa pra gente direto de Curitiba. Bom dia, Ana. Olá, Ana, bom dia. É exatamente isso. Entre os pontos que os procuradores querem recorrer estão o aumento de pena para Antônio Palocci e também para o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto. E o ex-ministro vai ter que recorrer preso. É que o juiz Sérgio Moro determinou que ele permaneça na cadeia para não atrapalhar o processo. Antônio Palocci está preso desde setembro do ano passado em Curitiba e responde a mais uma ação na Lava Jato junto com o ex-presidente Lula, também envolvendo a acusação de pagamentos de propina da Odebrecht. A situação de Palocci pode mudar caso avance um acordo de delação premiada que atualmente está em fase de negociações. Na sentença, o juiz Sérgio Moro disse que Palocci, quando afirmou que gostaria de contribuir com a Lava Jato, fazia, na verdade, uma ameaça a terceiros para que recebesse ajuda para sair da cadeia. A defesa de Antônio Palocci refutou essa argumentação e disse que um escritório especializado em delação premiada já foi contratado. Ana, Chico. Obrigado, Ana Zimmermann, falando de Curitiba.
Vamos ver agora alguns detalhes dessa sentença do juiz Sérgio Moro. Vamos ver aqui. Palocci foi condenado a mais de 12 anos de prisão, 12 anos, 2 meses e 20 dias por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Moro também determinou o confisco de 10 milhões de dólares, mais de 10 milhões, das contas de Palocci. Além disso, o ex-ministro não pode exercer o cargo público pelos próximos 24 anos, que é o dobro da sentença. Moro condenou Palocci por administrar uma conta propina da Odebrecht para o PT, que chegou a movimentar 200 milhões de reais. E, em troca, a Odebrecht conseguiu benefícios como contratos com a Petrobras. Também foram condenados o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, o ex-diretor da Petrobras, Renato Duque. João Vacari a 6 anos de prisão, Renato Duque a 5 anos e 4 meses de prisão. Eles não fecharam acordo de delação. Mais 10 pessoas foram condenadas nesse processo, mas como são delatores, as penas são menores, vão ser menores. Entre eles estão o ex-presidente da Odebrecht, o Marcelo Odebrecht, e o casal de marqueteiros João Santana e Mônica Moura. E a defesa de Palocci afirmou que ele é inocente e que vai recorrer. A defesa de Vacari considerou a decisão injusta e sem provas. A defesa de Renato Duque afirmou que a sentença atendeu ao que foi pedido pelos advogados. O PT voltou a dizer que Palocci e Vacari foram condenados com base apenas na palavra de delatores que incriminam quem quer que seja para reduzir as penas. A Odebrecht reafirmou o compromisso de colaborar com a justiça. Vamos voltar a falar com a Miriam Leitão aqui. Pegou muito mal, Miriam, a ameaça do homem forte dos governos Lula e Dilma de entregar o que sabia, né? Palocci. É exatamente como a Ana Zimmermann falou, né? O Palocci, ele está sendo condenado nessa sentença, ele foi condenado por administrar esse caixa de 200 milhões, caixa geral, e além disso, por atos de corrupção durante o período que ele foi ministro-chefe da Casa Civil do governo Dilma. As duas coisas. O ex-ministro Antônio Palocci, quando falou que teria muito a colaborar com a Lava Jato, o que ele tinha para contar daria mais um ano de trabalho para as investigações, ele queria dar um sinal de que poderia ser um colaborador da Justiça, pelo menos isso que foi interpretado por todo mundo, mas o juiz Sérgio Moro entendeu que ele estava usando aquele momento para mandar sinal a terceiros para que eu tirasse da prisão preventiva antes que ele falasse. Voltou-se contra ele a estratégia e isso aumentou a pena. Aliás, a decisão de ontem mostra as vantagens da colaboração. Os marqueteiros João Santana e Mônica Moura vão ficar em prisão domiciliar por 1 ano e meio nesse regime integral. Eles não podem sair de casa. Depois disso, será o domiciliar semiaberto. Eles terão que dormir em casa e passar fins de semana e feriados no domicílio. Mas só isso. A pena é de pouco mais de 4 anos. Eles foram beneficiários da propina, os grandes beneficiários, porque eles receberam o dinheiro. Já o ex-ministro Palocci, condenado por administrar esse caixa geral da propina da Odebrecht para o PT, foi condenado a 12 anos e 2 meses de prisão, começando em regime fechado na prisão, portanto. E só depois poderá pensar em progressão da pena daqui a alguns anos. Ele ainda pode ter o benefício se fizer delação premiada, mas só vale se contar o que a Justiça ainda não sabe. Não adianta dizer a mesma coisa que todo mundo já sabe, né, Ana? Mas diz ele que tem muito ainda mais para contar. Vamos acompanhar, né, Miriam? Mais um ano de trabalho para todo mundo. Olá, meu nome é Alex Vargas, eu sou empreendedor digital há quase 10 anos e acabei de criar um guia passo a passo com os 10 passos únicos para você criar o seu negócio de sucesso online. Ele te mostra como criar o seu negócio online do absoluto zero, usando não mais que 2 horas do seu dia. Com isso, ter mais tempo livre e conquistar a sua independência financeira. Usando um método que já foi testado por mim inúmeras vezes e que funciona sozinho, quase que no piloto automático. Para ter acesso ao guia gratuito, basta clicar nesse botão que está aí do lado do vídeo ou no link aí embaixo na descrição do vídeo. O que você vai encontrar nesse guia gratuito são os passos que você deve aplicar hoje para ter sucesso com o seu negócio online. Mesmo que você esteja começando do absoluto zero e mesmo que você não tenha muito tempo disponível hoje. Para ter acesso ao guia gratuito, basta clicar nesse botão que está aparecendo aí do lado do vídeo ou no link aí embaixo no vídeo na descrição, tá bom?